Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem E a tua canção, Senhor, diga que você não consegue viver sem Ele. Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Oh, eu te quero, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu necessito de ti, não posso viver sem ti. Mostra o teu desespero ao Senhor. Não posso viver sem ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Este culto não pode acontecer sem a tua presença. Vem, Senhor.
Cante mais uma vez. Deixa Deus ouvir a tua voz, igreja. Essa igreja não é nada sem ti, Senhor. Em 2012 é o ano de você romper em fé. 2012年は信仰に打ち破る年です。 Romper em fé é governar. 打ち破る信仰によってそれは定めるということです。 Porque quando Deus colocou aquele homem, Adão, lá no jardim do Éden, ele falou: governai sobre a terra. アダムとエバをエデンの園に置いた時、この地上を治めろと命令が下された。 Romper em fé é governar, porque você governa sobre tudo na terra. すべての上に治めなさい。 Através da oração. 祈りによって。 Eu não sei que tempestade, que mar você está enfrentando hoje. あなたは嵐の中にいるかもしれません。 Mas assim como uma vez estava uma grande tempestade num barco, でもある日、大きな嵐が襲ってきて、 aqueles homens do barco viram um homem lá, meio longe. 船にいた男の人たちは、男が近寄ってくるのを遠くから見たんです。 E ali alguém disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele orou. そして彼は祈ったんです。もし神ならば、私はあなたのところに行きたい。 E Jesus falou: Vem, そしてイエス様は言ったんです。来なさいと。 vem. 海の上を渡りなさい。 Ouve a voz do Senhor falando para você hoje: Vem. 神の声を今聞いてください。来てと言ってます。 Vem viver o sobrenatural. 超自然的なことを見なさい。 Venha romper em fé. 奇跡を見に来なさい。 Através da oração você pode governar a circunstância que te dominam. 祈りによってあなたはこの逆まく風をあなたは自分の方に向けることができるんです。 Isso é romper em fé, é andar por sobre a tempestade, 嵐の上を歩く、これが奇跡です。 por sobre as águas. 皆さん、海の上を歩きましょう。Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. As águas tu também
exalte o nome dele de todo o seu coração. Oh, Santo Deus, eu te adoro. Em ti, Jesus, em ti eu descansarei, eu descansarei. De todo o meu coração, de toda a minha vida. Eu nesse descansarei em ti, Jesus, porque a minha vida está segura, está firme nas tuas mãos. あなたの身腕なら安心です。静まって知りなさい。翼の影に隠し力ある身腕の中に坂幕海を越え主と共に羽ばたく我が父よおなる神静まりあなたを知る坂幕を海を越え主と共に羽ばたく我が父よおなる神静まりあなたを知る坂幕を海を越え主と共に羽ばたく我が父よおなる神静まりあなたを知る Eu descansarei em ti, Jesus, 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 Estou muito feliz pelo tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Ele fará também, né? Fico feliz pelas pessoas que nos visitam hoje também, que Deus abençoe cada um, né? E que realmente hoje possamos entender a palavra. A gente está na segunda ministração da série Sendo Achado por Deus. Semana passada a gente aprendeu que Deus, Ele procura pessoas. Nós estamos aqui porque estamos buscando a Deus, correto? Estamos buscando a Deus, mas a verdade é que ao mesmo tempo Deus está buscando pessoas também. Deus está procurando pessoas nessa terra, né? Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus ele procura certo tipo de pessoa que agrada a Ele, pessoas que a gente vê na Bíblia, que Deus ele procura. E semana passada nós aprendemos a primeira pessoa que Deus procura, que é, não esqueceram, adoradores. E realmente, semana passada, Deus encontrou aqui pessoas que estavam adorando a Ele, independente da circunstância. E a gente ouviu testemunhos que realmente pessoas foram tocadas, pessoas foram renovadas, simplesmente porque decidiram e entenderam que é adoração. Adoração não é simplesmente nós cantarmos uma música, por mais que através dela nós podemos adorar, mas a adoração é um estilo de vida. O teu estilo de vida adora a Deus. Tudo aquilo que você faz, adora a Deus, né? Você pode adorar a Deus acordando de manhã,
falando, Senhor, eu quero chegar pontual no culto, 10 horas, é uma forma de adorar. Vou repetir, né? Vou repetir porque isso é comigo. O nosso ensaio, né, de domingo é 8h30 da manhã. E bate o alarme 7h30 e dá aquela preguiça mesmo. É aquele frio, é aquele colchãozinho, aquele cobertor quentinho. E para sair nesse frio, de manhã ainda, é difícil. Mas só que é uma forma de eu adorar a Deus. Eu quero chegar pontual, porque o Senhor é uma pessoa importante na minha vida, né? Se é chigotô, tem que chegar pontual, senão eu vou perder o salário, vou perder 1 hora, não sei, vou perder 1.000 ienes. Mas para Deus não tem problema chegar 20 minutos, 30 minutos, 40, 1 hora. Por que será? Valores invertidos, isso não é um adorador. Deus, ele procura adoradores. Adoradores é aquele que coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Então isso é adoração. Então Deus, ele encontrou aqui pessoas com coração sincero. Deus, quando ele encontra adoradores, Deus vem com a presença dele. Deus inunda com a presença dele. E a presença dele refrigera, a presença dele cura, a presença dele restaura. Adoradores. Agora a gente vai conhecer o segundo tipo de pessoa que Deus procura. Eu queria que você tomasse nota, se você puder. O segundo tipo de pessoa é intercessor. E a gente vai aprender hoje sobre intercessão. O que é o intercessor? O que é intercessão? Qual é o poder da intercessão? Qual é o benefício da intercessão? A gente vai aprender sobre isso. Que Deus, ele está procurando, mais uma vez. Eu sempre gosto de imaginar, não só imaginar, mas crer. Que Deus, ele sempre está aqui, nesse lugar, contemplando nossos corações. Ele está olhando para cada um de nós. Ele sabe o que você passou, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você fez ontem à noite, hoje de manhã, na sua casa, ele sabe de tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, ele está procurando ainda pessoas. E a gente vai ver essa pessoa. E eu creio que a igreja, ela se resume nesses 3 tipos de pessoa. Mas hoje a gente vai falar a segunda. A terceira fica para o próximo domingo. Se você quiser conhecer, venha domingo que vem também. Tá? Isaías 59, versículo 16. E Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e 31. Isaías 59. Isaías 59, 16. Eu quero repetir mais uma vez acerca da adoração. Quando a gente está adorando aqui, há uma diferença. Talvez as pessoas choram, outras pessoas recebem mais. Por que acontece isso? Por que Deus está tocando ele, está tocando ela e não está me tocando? Será que Deus, ele está fazendo acepção de pessoas? Não. Simplesmente é porque aquela pessoa está buscando de todo o coração. Então, na oração, hoje na oração também, todos os dias no culto, busque de coração, não se disperse. Viemos aqui para adorar a Deus, para conhecer mais dele. Então não se disperse olhando para os lados, vendo se o nosso irmão está adorando, ou vendo se aquela irmã está fazendo. Não. É você e Deus. Então se coloque. Eu lembro que quando eu me coloco na cadeira também para receber a palavra, eu não fico pensando na pessoa que está do meu lado. Essa palavra é para aquele irmão que não veio hoje, né? Essa palavra é para aquela irmã ali naquele canto ali. Ou essa palavra é para aquele irmão. Não, essa palavra é para mim. Senta na cadeira e veja Deus falando com você. Sinta e ouça Deus falando com você. E receba essa palavra, amém? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Receba essa palavra. Intercessão. Isaías 59, 16 diz: viu que não havia intercessor algum, ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a sua própria justiça susteve. Deus viu e se espantou que não havia um intercessor na época. Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Está escrito assim, Ezequiel 22, 30 a 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ok, até aqui. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua revelação.
o entendimento dessa palavra. E que o Senhor possa hoje ver em nós aqui, encontrar em nós aqui intercessores, papai. Levanta, papai, nessa manhã intercessores. Levanta, pai, homens e mulheres, uma equipe forte de intercessores, papai. Pois eu creio, papai, que através destes, papai, o Senhor fará para que a igreja rompa em fé, para que essa nação rompa em fé. Senhor, levanta intercessores nessa manhã. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então você vê aqui que Deus, ele procurou intercessor para que se colocasse na brecha entre Deus e a terra, para que Deus não a destruísse. Porque a verdade é que uma vez que o homem está em pecado, o mundo está em pecado, vidas estão em pecado. Resultado disso, separação de Deus. Não tem como Deus abençoar uma vida que está em pecado. Não tem como Deus abençoar uma vida que insiste em permanecer no erro. Não é porque Deus é mau, é porque Deus, ele colocou uma lei estipulada aqui, para nós obedecermos essa palavra. Então, uma vez que Deus, ele não pode tocar o coração daquele homem, porque aquele homem, Deus não pode abençoar porque aquele homem está em pecado. Então, de certa forma, ele está sujeito a Satanás, a atacar ele está sujeito a, enfim, tantas coisas ruins na vida dele. Então, o que acontece? Qual é o papel do intercessor? Deus está aqui, o homem está aqui, esse homem está em pecado. Eu vou se colocar então na brecha entre o homem, entre a terra e entre Deus, e vou clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia de nós, perdoa o pecado. Deus, tem misericórdia, abençoa esse rapaz, abençoa essa moça. Senhor, abençoa a vida, essa nação. Aí que está a diferença. Então Deus, nós podemos achar graça aos olhos de Deus e assim favorecer um lugar favorável para essa pessoa, para essa mulher, para essa nação diante de Deus. Porque tem alguém que está se colocando na brecha dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, não faça isso. Senhor, olha para ele, sabe? Então Deus, ele está procurando intercessores. Porque a verdade é que hoje em dia, a primeira coisa que a gente entra, a maioria, pelo menos, a gente começa a orar já pedindo: Senhor, eu te peço, e é tudo para quem? É para nós. Não é? Ou você sempre ora: Senhor, abençoa todo mundo, você nunca ora por você? Sempre oramos por nós, é a realidade, sim ou não? Oramos porque queremos receber, porque queremos isso e queremos aquilo. E dificilmente nós oramos, nos colocamos na brecha por alguém. Então Deus, ele procura pessoas que se doam, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, não precisa abrir, mas lá diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Deus, ele está aqui colocando, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Deus está nos exortando a praticar a intercessão, a praticar a oração em favor de quem? Dos homens, em favor do mundo. Deus, ele procura pessoas que orem pelo mundo, pessoas que orem pelos outros, não somente por si mesmo. Deus, ele está procurando pessoas que se doam, né? Porque intercessor é como se fosse um servo no mundo espiritual. Temos aqui, de repente, os diáconos, né? Que é um servo. Todos nós, na verdade, somos servos. Tem o ministério de misericórdia, que é aquela pessoa que sente uma atração, um chamado em servir as pessoas, né? Talvez a pessoa está passando por necessidade, ela tem um prazer de fazer uma compra, fazer uma cesta básica e doar. Esse é o ministério da misericórdia que a gente vê na Bíblia. É um chamado de Deus, né? Então, ele está servindo fisicamente, mas o intercessor, ele é um servo espiritualmente. Ele está no mundo espiritual dizendo: toma, né? Servindo a bênção para aquelas pessoas. Intercessor pode ser isso, é um servo no mundo espiritual. O que significa intercessão? Intercessão significa literalmente colocar-se entre, interpor-se, é se colocar na brecha. O que é intercessão então? É se colocar na brecha, é se colocar entre Deus e o homem, é se colocar entre até mesmo Satanás e o homem. Por quê? Muitas vezes Satanás está oprimindo aquela pessoa, né? Com vícios, ou de repente com opressões, amargura. Satanás está lá, colocando um monte de coisa naquela vida. Entra o papel do intercessor. Você vai se colocar entre o homem que está sendo prejudicado, entre a mulher e Satanás, e dizer: basta, Satanás,
Você não vai tocar mais nessa vida. Eu declaro essa vida agora sarada. Eu declaro essa vida agora curada, liberta. Você não tem poder de tocar nela. Eu te proíbo no nome de Jesus. Eu te expulso da vida dele. Você está entendendo a diferença do intercessor? Deus, ele está procurando o intercessor, né? Eu creio que se você está aqui hoje, é porque pessoas intercederam por você. Não pense que é porque eu quis, por mim mesmo, vir na igreja, porque eu sou, sabe, eu quis, eu não preciso de ninguém. Não, você está aqui porque alguém intercedeu por você, porque alguém se colocou na brecha entre Deus e Satanás e falou: Deus, abençoe essa mulher, abençoe este homem, faça dele um homem de Deus, faça dela uma mulher tremenda, que hoje ele possa ser tocado. Hoje também, ao mesmo tempo que você está recebendo a palavra, você pode estar intercedendo pela sua família, pelo seu cônjuge, pela pessoa que está do seu lado, mas ao mesmo tempo recebendo para você. Amém? Então, intercessão é se colocar na brecha. Porém, intercessão não perdoa pecado. Uma vez eu ouvi, então quer dizer que eu vou pedir perdão dos pecados dela, né, dessa pessoa, e Deus vai perdoar pecado? Não, a intercessão, ela não perdoa pecado, ela somente cobre o pecado. Se essa pessoa não se arrepender do pecado, ela sim vai para o inferno. Mas à medida que eu peço: Senhor, intercessoramente, eu te peço perdão pelo pecado dessa mulher, deste homem, Deus, ele olha com um outro olhar para essa pessoa. E essa pessoa pode encontrar esse caminho mais fácil para encontrar Deus. Ok? Então, só a intercessão somente cobre, ele não perdoa. Ok? Intercessão, então, é se colocar na brecha. Ok? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Intercessão é se colocar na brecha. Eu não sei se acontece com você, né? Já aconteceu, por exemplo, você está fazendo as suas coisas que tem que fazer, e de repente vê uma pessoa no seu coração, no seu espírito, e aquela pessoa não sai da sua cabeça. Sabe o que é isso? Às vezes Deus está te chamando para interceder por ela. De repente você está ali trabalhando, você está lavando a louça, você está limpando a casa, e vê aquela pessoa no seu coração, fica martelando, não sai do seu coração. É Deus te chamando para interceder. Essa pessoa está precisando de intercessão. A gente já ouviu inúmeros testemunhos que, ao mesmo tempo que ela estava fazendo alguma coisa, e veio aquele homem, veio aquela pessoa naquele momento no coração dela, e ela começou a orar e começou a interceder. Ligou para o Brasil, ou ligou para essa pessoa, não deu outra. Realmente aquela pessoa, naquele justo momento, estava precisando de uma oração. Ela estava prestes talvez a se matar, estava prestes a desistir de tudo, mas teve alguém que se colocou na brecha. Está entendendo? E essa pessoa não desistiu, porque alguém se colocou na brecha. Então Deus, ele procura intercessão. Então esteja sensível à voz de Deus, né? Somos um espírito, temos uma alma, moramos num corpo. Deus é espírito e fala no nosso espírito, fala no nosso coração. Ele coloca flechas no nosso espírito, na nossa mente, coloca pessoas, e ao mesmo tempo a gente vai conhecer uma diferença entre oração e intercessão. É muito fácil a gente orar: Senhor, abençoa a vida do meu irmão, Deus abençoa a igreja, abençoa a minha vida. Isso é uma oração, correto? Você está falando com Deus. Intercessão é algo mais profundo. Nem todos que oram estão intercedendo, porém todos que estão intercedendo ao mesmo tempo estão orando e intercedendo. Oração e intercessão são diferentes. Se você quiser anotar, oração e intercessão é diferente. Vamos interceder no culto? Vamos interceder ali 9 horas na igreja pelo culto? Tá lá, você vai interceder. E tem muita gente que está ali 9 horas, mas está ali orando: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vamos entender hoje o que é uma intercessão. Deus, ele quer que todos orem, sim, mas Deus, ele está procurando intercessão. Resumidamente, intercessão também, além de se colocar na brecha, eu vi uma frase e eu quero falar para vocês. Intercessão é o parto de alma espiritual que traz à luz filhos espirituais. Eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, intercessão, o intercessor é um parteiro. Intercessão é aquele que vai dar a luz a filhos espirituais, ok? Se você quer gerar filhos, se você quer gerar vida em outros, você precisa ser um intercessor. Intercessor, então, é um parteiro. Deus, ele está procurando parteiros, então, ok? Eu já passei isso uma vez para os líderes,
Intercessão, se resume em 3 palavras: identificação, agonia e autoridade. Intercessão se resume em 3 palavras: identificação, agonia e autoridade. Deus, ele procura intercessores. Deus, ele está procurando intercessores. Intercessor, ele tem 3 características: identificação, agonia, autoridade. A gente vai ver na Bíblia. Por exemplo, o maior exemplo foi Jesus, o nosso maravilhoso intercessor divino. Ele teve esses 3 itens na vida dele, a vida de Jesus. Ele, primeiro, ele se identificou conosco, sim ou não? Ele, o Rei da Glória, se fez como um de nós. Ele se identificou. O segundo passo do intercessor, Jesus, ele se agonizou por nós. Ele chegou a suar sangue por nós. Você entende isso? Ele se agonizou ali no Getsemane falando: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas a vontade dele, ele estava no coração, sabe? Que vidas vão ser salvas. Salva essa nação, salva essa terra, salva vidas através do meu sacrifício. Ele se agonizou. E depois ele teve a autoridade para ser quem ele foi e quem ele é, Rei dos Reis. O intercessor então encontra um lugar de autoridade. O outro exemplo, Moisés. Moisés, a gente vê também que foi um grande intercessor do povo de Israel. Você não conhece a história de Israel? Ele passou por 40 anos no deserto. E um povo, mais de 600 mil homens, somente homens, fora mulheres e crianças. Então imagina, mais de 1 milhão de pessoas mais ou menos. E Moisés liderava aquele povo. E Moisés, ele foi intercessor de Israel. Sabe o que ele fez? Ele se identificou com o povo, né? Ele se fez como um deles. Ele poderia muito bem continuar lá no Egito sendo príncipe, sendo o que ele tinha por direito lá no Egito. Mas ele se fez como um do povo de Israel, e ele se agonizou pelo povo. Aonde a gente vê isso? Em Êxodo 32, versículo 32. Olha a oração que Moisés fez pelo povo de Israel: Senhor, perdoa-lhe o pecado desse povo, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Ele estava disposto: Senhor, salva esse povo, se for preciso, risca-me então do seu livro, que eu morra, mas eles venham ser salvos. Você já fez essa oração pela sua célula, pela sua família? Uma vez eu contei, uma vez eu fiz. Eu estava até meio desesperado pela célula. As vidas não estavam indo, parece que não estavam indo. Eu cheguei a fazer uma oração para Deus: Senhor, se for preciso, me leva, Deus, mas salva esse povo, salva esses jovens, meu Deus, salva eles. E foi que Deus depois começou a abençoar. Se a gente começar a perceber, começar a montar o quebra-cabeça, sabe? Deus começou a abençoar a célula. Sabe por quê? Porque houve um intercessor, houve alguém que se identificou com aqueles jovens abençoados, se agonizou por eles e depois teve autoridade. Estão entendendo? Talvez tua célula não está indo porque falta identificação, ou você até se identifica, povo duro de coração, povo abençoado, mas falta se agonizar agora por eles. Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, salva eles. Senhor, dá-me almas, converte esse coração. Se for preciso, Senhor, me leva. Moisés fez isso, né? Mas a verdade é, eu não quero morrer, né? O que é isso? Eu vou morrer no lugar desse daí que não quer nada com Deus? Jesus fez isso. Morreu por mim, morreu por você. Pessoas que talvez deixaram Jesus há quanto tempo, se prostituiu a vários deuses, mesmo assim Deus morreu por nós, se entregou por nós. Deus, ele procura pessoas assim. Outro exemplo, Paulo, Romanos 9, versículo 3. Olha só, o poder que o intercessor tem e o poder que a intercessão traz. Romanos 9, versículo 3. Olha a oração ousada de Paulo: porque eu mesmo desejaria ser maldito, anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Você viu que oração? Será que você pode orar pela sua família? Aquela família que, seu familiar, o seu pai que talvez fez isso, sua mãe que fez isso, seu irmão que fez isso, e falar: Senhor, eu desejo ser maldito, separado por Cristo por amor deles.
Se for preciso eu ser assim, mas salva ele. Salva aquela pessoa que me machucou. Salva aquela pessoa, salva meu pai, salva minha mãe. Não fazemos isso. Não intercedemos. Não geramos com dores de parto, vamos dizer. Por isso que não nasce filho. Por isso que não multiplica talvez a igreja, não multiplica a célula. Sabe por quê? Falta pessoas que clamem por almas. E a gente já pregou isso para os líderes, eu preguei isso 2 vezes já. E a verdade é que às vezes a gente se esquece. Eu não sei se você está se lembrando ou não dessa mensagem, mas a verdade é, se esquecemos fácil. E Deus, Ele está procurando pessoas assim, ok? Outro exemplo, Isaías, capítulo 20, versículo 3. Paulo, ele se identificou, ele se agonizou pelos compatriotas deles. Resultado, ele teve autoridade para ser quem ele foi, um grande apóstolo. Ele foi um grande homem de Deus, né? Usado de maneira poderosa, porque ele foi intercessor. Se você quer ser usado por Deus, seja um intercessor. Isaías, capítulo 20, versículo 3. Então disse o Senhor, outro intercessor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Isaías, ele se identificou com o povo, né? Israel, ele estava como se fosse, eles estavam nus espiritualmente, eles estavam sendo envergonhados, eles estavam despidos, eles estavam fora da presença de Deus. Então, de uma maneira, Deus, ele falou para ele: então você vai andar descalço e nu. Algumas teses dizem que eles estavam nu mesmo. Algumas outras dizem que ele só estava sem as vestes reais, vamos dizer assim, ok? Mas a verdade é que ele estava despido, ele identificando com o povo de Israel. Ele estava se vestindo daquela forma, como se fosse dizer assim: ó, Israel está assim, vocês precisam se converter, né? Ele se agonizou pelo povo de Israel. Quem é que teria coragem? Talvez você tenha uma revelação que sua família está despida. De repente Deus te pede: se é para você andar descalço, é para você andar despido, em sinal a essa família. Mostra para eles que a maneira que eles estão é a maneira que você está agora. Você está se identificando com eles. E ele se agonizou, e ele teve autoridade para ser quem ele foi. Um grande profeta ali que profetizou, que fez um reboliço ali na nação de Israel, ok? E Oséias também foi um grande intercessor. Ele se identificou com o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava se prostituindo com muitos deuses. Então o que Deus pediu para ele? Deus pediu para ele: ó, você vai se casar com uma prostituta e você vai continuar amando ela, para mostrar para Israel, né, que eles têm se prostituído, né? Mas mesmo assim como você não deixa de amar a sua esposa que é prostituta, da mesma forma, mostra para ele que meu amor é como o seu, né? E eu não deixei de amar. Lá em Jeremias 3 fala assim: por mais que você se prostitui ou deixou a mim, volta para mim, Deus fala, sabe? Volta para mim, independente do que você fez, volta para mim. Oséias então se identificou com o povo, né? Realmente o povo está prostituto. Agora ele se agonizou, teve que casar com uma prostituta, teve essa ousadia, né? Eu não teria coragem. Você teria coragem de casar com alguém que você sabe que é assim? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você teria coragem? Eu não teria coragem. Oséias teve coragem. Ele foi um intercessor porque Deus pediu. E ele teve depois autoridade no reino de Israel, no reino espiritual, para ser esse grande profeta. Vocês estão entendendo o que é ser um intercessor? É identificação, agonia e autoridade. Se colocar na brecha, ok? Vamos entender melhor. Por exemplo, agora vamos ver alguns homens desses séculos passados. Tem um homem chamado David Brainerd. Eu estava lendo algumas biografias, e esse jovem missionário, ele foi enviado para um terrível lugar no oeste americano, onde tinha os famosos índios, peles vermelhas, sanguinários. Ele foi enviado para lá. Sabe o que ele fazia lá? Ele se identificou com cada um deles, né? Ele se agonizou. Segundo a biografia, diz que ele entrava dentro de cisternas, dentro de cavernas, e todos os dias ele clamava: dá-me almas, senão eu morro. Dá-me almas desse lugar, senão eu morro. Dá-me almas, senão eu morro.
Ele estava orando por aqueles peles vermelhas, sanguinários. Está entendendo? Resultado disso, Deus encontrou ali um intercessor que se colocasse na brecha. Deus poderia muito bem destruir aqueles índios peles vermelhas, mas Deus encontrou um intercessor ali, que se colocou na brecha entre Deus e os peles vermelhas, né? Entre os índios. Ele, segundo a biografia, ele não ganhou nenhuma vida durante a vida dele. Mas espera aí, se contradizer o negócio, ele morreu cedo, ele morreu com 33 anos, segundo a biografia. Mas depois que ele morreu, diz que milhares de índios se converteram ao Senhor. Você pode ver o poder de um intercessor? O intercessor não é aquele que fica se aparecendo. O intercessor está nos bastidores. A verdade é que hoje em dia tem muita pessoa querendo se aparecer, né? Eu tenho que estar aqui, todo mundo tem que me ver. Ó, eu estou pregando aqui, vocês estão me vendo. Não precisa se aparecer. Deus está procurando pessoas que não querem se aparecer, mas querem desaparecer para que Deus apareça, né? Eu diminua e Deus cresça em mim, né? Intercessor é isso. Encontrou neste homem, David Weiner, né? É isso como é o inglês, America Weiner, né? Dá-me alma. Eu fico imaginando o clamor desse homem. Imagina nós sendo enviados para esse lugar, índios sanguinários, e Deus coloca uma paixão muito forte por eles. Que amor que está gerando no meu coração por esses índios. E Deus te envia lá. E lá você começa a clamar: Senhor, dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas, senão eu morro. Intercessor. Tem uma mulher chamada Susana Wesley. Ela foi uma grande intercessora. Foi uma mulher que teve 19 filhos. 19 filhos. Mas ela, todos os dias, segundo a biografia, ela orava 1 hora por dia pelos seus filhos. Todos os dias ela orava, intercedia pela sua família, pelos seus filhos. 1 hora por dia. Resultado disso, ela identificou, ela se agonizou pelos filhos. E ela teve autoridade. Deus deu autoridade para ela. O filho dela foi chamado João Wesley, um grande evangelista, avivalista, que fez um reboliço, ganhou muitas vidas. E o outro filho, Carlos Wesley, foi um grande compositor de mais de 1.500 hinos e cânticos ao Senhor. Você viu o poder de alguém que se coloca na brecha? E aí a pergunta é: você intercede pelo seu marido? Você intercede pelos seus filhos? Você intercede pela sua mãe, pelo seu pai? Você intercede pela sua família? Deus está... Talvez a tua família está assim, talvez a tua vida está assim, porque está faltando alguém se colocar na brecha. Está faltando alguém tomar autoridade e falar: e basta, não aceito mais isso na minha família. E eu oro e profetizo, abençoa a minha família, ok? E é claro que daí tem um tempo de Deus e a gente precisa respeitar. Tem um outro homem chamado João Oxtoby, né? Ele foi chamado, foi conhecido, segundo a biografia, como Joãozinho da oração, né? Ele era um homem que orava muito, intercedia muito. E teve uma cidade, uma vila que chamava, acho que era a cidade chamada Filey, né? Filey era o nome da cidade. E lá foram pregadores para lá, foram missionários para lá, mas de nada adiantou. E ele falou: não, eu não aceito isso. Esta cidade, Filey, vai ser salva. E o que ele fez? Ele foi pregar nessa igreja, ele foi pregar nessa cidade. Realmente, a primeira pregação que ele fez não deu em nada. Ele estava esperando aquele reboliço todo, não deu em nada. Voltou para casa. Mas ele não voltou para casa triste. Ele falou: não desisto, eu não aceito isso. Disse que ele entrou na mata para orar. E lá ele começou a orar: Senhor, salva essa cidade, salva essa cidade, salva essa cidade. E ele começou a deixar encher o coração dele com aquela paixão. Ele se identificou com a cidade. Ele começou a sair daquele lugar. Ele saiu daquela mata dizendo: Filey está conquistada, essa cidade já está conquistada, essa cidade já está conquistada. E ele começou depois a cantar e clamar pelas ruas: voltar-vos para o Senhor e buscar a salvação. Resultado disso, milhares se converteram. Está vendo o poder de uma pessoa que se identifica com o povo? Não é apenas orar: Senhor, salva o Filey, abençoa Filey, abençoa esta cidade, prospera esta cidade. Deus não quer isso. Deus quer, isso sim, é uma oração. Deus, Ele quer intercessão.
Intercessão é você se colocar na brecha, se identificar com a cidade. Senhor, essa cidade está assim, essa cidade está morrendo. Senhor, mas eu não aceito. Senhor, e se for preciso, algumas vezes acontece a gente sentir, não é de forma alguma tomar dores de outra pessoa, isso não existe, viu? Mas muitas vezes, pela identificação com a pessoa, Deus permite a gente sentir alguma coisa que a pessoa está sentindo. E nisso a gente pode interceder. Senhor, talvez você está lá intercedendo por essa pessoa, e de repente vê uma dor bem forte no seu estômago, por exemplo. Você está orando, nossa, que dor. De repente Deus vem com uma revelação. Essa pessoa está com gastrite. Interceda por ela agora, profetiza na vida dela que ela vai ser curada agora. Você está entendendo? São mistérios da Bíblia, são mistérios da parte de Deus. E muitas vezes, tem pessoas que não crêem, mas isso é real. Creia nisso. Fala para a pessoa que está do seu lado, creia nisso. Agora não pense que você vai ficar com essa dor com você, não. Deus só permite um toque para você se identificar, tá vendo? Essa pessoa está assim. Por que você talvez julgou ela? Você não sabe a dor que ela está passando, você não sabe a dor que ela sente. Então Deus permite que a gente talvez sinta alguma coisa naquela outra pessoa, que aquela pessoa está sentindo, para que nós possamos se identificar, se agonizar e assim ter autoridade para profetizar no mundo espiritual e acontecer o que deve ser, o que tem que acontecer na verdade. Estão entendendo? Amém? Tem um outro homem chamado John Hyde. Ele foi conhecido como o homem que orava. Inicialmente, na sua intercessão, ele clamava: Senhor, uma alma por dia, uma alma por dia, uma alma por dia. Senhor, eu quero uma alma por dia. Ele estava com aquela paixão, se identificando. Senhor, esta nação precisa ser salva, uma alma por dia. Resultado disso, Deus ele surpreendeu ele, não deu uma, deu duas, né? Foram 2 almas por dia, durante vários dias consecutivos. E ele foi mais ousado: Senhor, me dá 4 então, 4 almas por dia. Mas não é aquela oração de porque eu quero me aparecer, não. Se identificava: Deus, uma é muito pouco, 2 é muito pouco. Senhor, 4 almas salvas por dia, para encher os céus. 4 almas salvas, Senhor, salva 4 homens por dia, através da minha vida. Está vendo a identificação, né? E foi no que Deus ele abençoou. Ele foi considerado, foi chamado o homem que orava. E certa feita, diz que o amigo dele estava orando no quarto com ele, e diz que esse amigo teve até que sair do quarto, porque o quarto veio um calor muito forte dentro do aposento, que esse amigo não aguentou ficar dentro do quarto. Sobrenatural de Deus, porque ali tinha um intercessor clamando por almas, porque ali havia uma presença, uma conexão direta com Deus, a glória de Deus estava naquele lugar. E aquele homem, ele não aguentou ficar no quarto. Não, desculpa, mas eu tenho que sair, não estou aguentando, é muito calor aqui dentro. Está entendendo? Calor, fogo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é fogo, né? Não pensa que o Espírito Santo é aquela coisa fria, não. O Espírito Santo é fogo que queima no nosso coração. Se você está friozão na fé, tem alguma coisa de errado em você. Você precisa, e Deus ele quer uma igreja fervorosa. Deus não quer uma igreja morna nem fria. Deus quer uma igreja fervorosa, apaixonada. Quando nós estamos apaixonados, nós fazemos qualquer coisa, ok? Por aquele no qual nós amamos. Outro homem, estamos quase encerrando, Charles Finney, né? É um homem muito conhecido, mas a verdade é que ele não foi criado, ele não teve uma criação cristã. E com 26 anos ele se formou em advocacia, etc. Mas certa feita ele estava sentado ali num lugar, e de repente, diz que veio um vento impetuoso sobre a vida dele. Diz que foi tipo um choque elétrico que veio sobre o corpo dele, uma queimação que diz que ele não conseguiu explicar, onde ele começou a orar em línguas. Ele foi batizado no Espírito ali, naquele momento, né? Diz que é um calor, é algo inexplicável, foi uma energia elétrica, foi como um descarregamento de energia na vida dele, segundo ele relata, né? E ele muito feliz, ele querendo contar para todo mundo o que ele estava sentindo, mas diz que ele só chorava. E os amigos perguntavam para ele: por que você está chorando? É de tristeza? Não. Ele falava: não, eu estou chorando, mas é uma alegria, é um choro de alegria, é algo inexplicável. O Espírito Santo habitou dentro dele, batizou ele no Espírito. Resultado disso, as orações numa igreja, né? Ele fez uma oração simples, mas aquela oração diz que encheu toda a igreja. Aquela oração encheu aquele lugar. O resultado disso é que a partir daí
não houve mais nenhuma noite sem oração na igreja, porque todos desejaram agora orar, tiveram essa sede por orar todos os dias. E Finney então começou o seu ministério com uma reunião de oração com os jovens em oração, culto de oração com os jovens. Resultado disso, todos os jovens da igreja foram convertidos naquela igreja através do Charles Finney, simplesmente porque teve um intercessor ali. Ele se identificou com cada jovem, se agonizou por cada jovem, e ele teve autoridade para ser quem ele foi, um grande evangelista, né? Um grande homem de Deus. E para finalizar, né, um homem chamado George Miller, né? Ele tem um livro que o subtítulo do livro é 50.000 orações respondidas. Ele foi um homem de oração. Se você quiser comprar esse livro, encomende, é muito bom a gente ler. Tem um livro chamado Heróis da Fé, que consta tudo, biografia desses grandes homens que Deus usou para que o reino de Deus pudesse ter continuidade e ser expandido nessa terra, ok? Para dar uma despertada, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está procurando intercessor, irmão. O que a tua oração pode fazer hoje no mundo espiritual é algo sobrenatural. Deus pode responder a tua oração hoje, mas você precisa ser intercessor para Deus te ouvir, de fato. Orar é uma coisa, interceder é outra. Você quer a salvação dos seus familiares, você quer uma bênção talvez para alguma coisa, que alguém seja salvo. Não vai ser salvo se antes você interceder, se identificar com eles. George Miller, ele queria depender exclusivamente da ação divina para suprir todas as suas necessidades. Ele nunca foi daquele: me dá isso, me ajuda isso, eu quero dar uma indireta para mostrar que eu estou passando por algumas coisas, né? Ok, ele foi assim, Deus quis que ele fosse assim, ok? E Deus, ele colocou uma paixão no coração dele pelos órfãos, pelos filhos que foram gerados e que estão sem pais, largados, né? Foram de repente abandonados. Deus colocou uma paixão muito forte. E ele abriu um orfanato, né? Um grande orfanato. E a verdade é que o orfanato precisa de alimentação, pagar despesas. E a verdade é que sempre Deus tocava em corações para estar abençoando algo voluntário, e sempre teve continuidade. Mas certo dia, diz que pela noite acabou tudo, a alimentação, e aquele monte de criança. Ele falou: Senhor, faça alguma coisa, Senhor, por esses órfãos, por essas crianças. Senhor, eu amo eles, né? Supre essa necessidade desses órfãos, né? De repente estava passando uma carroça lá com leite, toque, 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 toque. E de repente chegou na frente do orfanato, a carroça quebra, né? A carroça quebra, e de repente viu um orfanato lá, o dono da carroça ali, e ele falou ali, né? Desculpa, né? O carro aqui quebrou, a carroça quebrou, e temos vários leites aqui, várias coisas aqui, e a gente queria doar, porque se a gente deixar aqui vai estragar. Então você não quer receber isso daí? E ele falou: meu Deus, o que é isso? Resposta de oração, recebeu ali, porque intercessor. Você viu o poder que uma intercessão faz? Não, as coisas não acontecem por acaso, gente. As coisas não acontecem porque é o destino. Não, as coisas acontecem devido à intercessão, devido a pessoas, né, que se colocam na brecha. Porque semana que vem eu vou falar isso, mas já vou dar uma antecipada. Tem muita gente que quer jogar responsabilidade para Deus, né? Deus está no controle de tudo, né? Se acontecer isso, Deus está no controle. De fato, Deus é soberano, Deus governa tudo que é na terra. Não há nenhuma folha que cai da árvore que não é do conhecimento de Deus. Não há um fio de cabelo. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo você tem. 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Deus sabe. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Deus sabe tudo. Mas é muito fácil a gente viver uma vida longe de Deus e começar a falar: está no controle de Deus. Se Deus quiser vai acontecer isso. Aconteceu uma coisa na minha vida que eu não quis. Sim, Deus quis. Não, Deus não quer isso. De repente aconteceu um estupro na sua família. Deus quer isso. É a vontade de Deus isso? De repente você poderia falar: Deus está no controle. Deus não está no controle de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas, mas Deus delegou aos homens
para interceder e para fazer a obra, para pregar o evangelho, para que isso não acontecesse. Então é muito fácil a gente jogar responsabilidade para Deus, né? Qualquer coisinha, Deus está no controle da minha família. Mas você não ora, você não lê Bíblia, você não é o cabeça, você não faz nada. Como você pode dizer que jogar responsabilidade para Deus? Deus está no controle. Não, Deus não está no controle disso. Deus não quer que você se separe. Deus não quer que a sua família seja destruída. Você que precisa interceder, você que precisa ser um homem de Deus. Deus entregou a responsabilidade para nós. Quantos estão entendendo? Então é muito fácil a gente jogar a responsabilidade sempre para Deus. Deus está no controle. Não, Deus está procurando intercessor. E através da intercessão, o mundo vai mover de acordo com a vontade de Deus, sim. Mas Deus espera que pessoas colocam na brecha para que vidas possam ser salvas, né? Para que o reino de Deus possa ser implantado aqui. Eu não vou fazer nada, porque Deus sabe de todas as coisas. Continua no seu banquinho, continua não fazendo nada. E jogar responsabilidade para Deus, aí quando chegar lá diante de Deus, você vai falar, realmente Deus, você estava no controle de tudo. Deus vai falar, nada disso. Responsabilidade, eu já entreguei quando eu morri, ressuscitei ao terceiro dia e vim a essa terra e disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês são discípulos, vocês precisam fazer isso, né? Quantos estão entendendo? Deus está procurando intercessores para mudar essa geração, para mudar a sua geração, mudar a realidade da sua família, mudar a realidade da sua fábrica, da cidade, dessa nação. Pessoas que gemem e intercedem realmente. Amém? Quantos estão entendendo? Última página, gente. Então, não há uma fórmula, uma estratégia de como Deus vai responder a sua oração. É simplesmente isso. Você precisa se identificar com essa pessoa que você quer que seja salva, que você quer que seja abençoado. Faça como um deles. Eu quero que o Japão seja salvo. Quantos aqui já oraram ou pensaram nisso sobre a salvação do Japão? Falamos direto isso. Vamos salvar o Japão, cremos no avivamento do Japão. É fácil orar pelo Japão. Deus está procurando intercessores pelo Japão. Alguém que se identifique com os japoneses, que se faça como um deles, que se agonize por eles, sentir o que eles sentem. Senhor, eles estão distantes de Deus, eles sentem esse vazio no coração, eles estão precisando, eles estão desesperados, muitos estão se suicidando, talvez venha sentimento de morte na hora que você está orando. É nisso que você está sentindo, você está se colocando na brecha. Intercessão é algo sobrenatural. Você se coloca do natural para o sobrenatural. Você coloca num reino espiritual a intercessão. Satanás talvez está oprimindo muitos japoneses. Você se coloca na brecha nesse lugar espiritual. É por isso que muitas vezes nós sentimos alguma coisa. E é nisso que Deus permite que nós sintamos alguma dor, alguma reação, algum pensamento. Tudo isso a gente precisa ter o discernimento. Porque muitas vezes Deus está querendo mostrar, é assim que meu povo está. É assim que o japonês está. E você precisa interceder. Porque se não houver, eu me espantei porque eu não encontrei nenhum intercessor. Por isso que a minha ira foi derramada sobre aquele povo. Está bem claro isso em Ezequiel. Ele buscou intercessor, não houve ninguém. Foi por isso que Deus derramou a ira e destruiu aquela nação. Porque ninguém se colocou na brecha. Deus destruiu sua família. Aliás, Deus permitiu que sua família fosse destruída. Aliás, Satanás destruiu. É porque não teve alguém que se colocou na brecha. Estão entendendo? Deus está no controle. Não está no controle. Faltou você interceder. Faltou eu e você interceder. Meu vizinho do lado de prédio se suicidou. Deus está no controle. Deus está no controle? Nesse caso não. Meu vizinho se suicidou. Por quê? Porque alguém não intercedeu por aquele prédio. Porque alguém não falou, dá-me almas nesse prédio, senão eu morro, Senhor. Salva este prédio, salva esta nação, salva este bairro, salva. Você está entendendo? Deus está procurando intercessor. Como ser um intercessor? Disponibilidade. Quando o Senhor chamou Moisés, ele disse, eis-me aqui. Quando o Senhor chamou Samuel, Samuel disse, eis-me aqui que teu servo te ouve. Deus ele está chamando intercessores. Deus ele está procurando intercessor. Se você quer ser achado por Deus hoje,
Se coloque como intercessor. Seja um intercessor. Seja um adorador. Seja um intercessor. E Deus, Ele vai estar nos abençoando. Deus, Ele tem segredos para compartilhar com os intercessores. Clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas que está no meu coração. Segredos da parte de Deus, Deus compartilha com íntimos, intercessores. E o Espírito Santo só vai poder nos levar para esse lugar de intercessão se Ele encontrar espaço em nós. Hoje, Deus quer encontrar espaço em você. Sabe por quê? Tem um versículo em Romanos, eu não anotei, mas diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa o Espírito Santo no seu coração, que Ele habita em você, interceder por você, através de você. E muitas vezes pode acontecer de gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já aconteceu, mas já houve intercessões que pessoas não aguentaram de tanta dor, estava gemendo por pessoas. Resultado disso, salvação. Com certeza, né, a célula do Rick, eles oraram, intercederam. Resultado disso, pessoas novas na célula. Salvação. Pessoas, nós precisamos interceder. Existe, o apóstolo Paulo, ele falou que ele gerou a cada um deles com dores de parto. Como assim homem com dores de parto? A dores de parto é o equivalente a 20 ossos quebrados, sendo quebrados ao mesmo tempo, segundo a ciência. Como? Não, realmente, ele se identificou com cada vida que ele queria salvar. Ele agonizou, dores de parto. Ele estava gerando ali, né, no mundo espiritual vidas. E muitas vidas foram salvas, muitas igrejas foram levantadas. Quantos estão entendendo? Estão entendendo a importância de você ser um intercessor? Que Deus, Ele está procurando intercessores. Deus, Ele não está procurando um membro de uma igreja. Deus não está procurando um frequentador de uma igreja. Deus está procurando adoradores e intercessores. Terceira pessoa para o próximo domingo. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria convidar a equipe de louvor. A gente vai tirar um momento para interceder por pessoas que Deus colocar no nosso coração. Por essa nação nós vamos interceder também. Intercessão.